Bom dia a todos e todas. É uma alegria, nesse 3 de junho, estarmos comemorando mais um aniversário da nossa Faculdade de Direito. E, em razão dessa data, eu queria agradecer ao professor Paulo Corval por ter franqueado esse espaço para eu saudar a todos, saudar a nossa comunidade e dizer que a faculdade tem resistido com todas as dificuldades, né, com todas as mazelas que assolam a universidade pública no Brasil, mas estamos firmes, completando mais um ano, estamos mais fortes. Esse ano, construímos a fusão dos nossos programas de mestrado e doutorado. Hoje temos um programa de pós-graduação em Direito, que é o segundo maior em número de professores, hoje já conta com 47 professores, que é o nosso programa de pós-graduação, fruto da união do programa de doutorado em Direito de Instituições e Negócios e mestrado em Direito Constitucional. Estamos acolhendo de uma maneira mais efetiva o programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, e isso mostra uma marca indelével da Faculdade de Direito, que é uma faculdade de Direito preocupada em mostrar um raciocínio crítico, de formar não apenas operadores do direito, mas profissionais que tenham a capacidade de se moverem no mundo com um olhar que possa ser um olhar captador das diferenças do mundo onde estamos inseridos e também de devolver a essa sociedade algo de positivo, né? Construção de conhecimento, pensamento crítico, ações propositivas que tenham o condão de melhorar a nossa sociedade tão combalida. Então, acho que fica aqui uma mensagem de esperança. Estamos com 113 anos, com um corpinho de uns 150, mas o espírito é jovem e é indomável, né? Então, continuaremos rumo aos 115 anos, aos 130, então, longa vida à Faculdade de Direito. E queria saudar todos os presentes e saudar aqueles que estão conosco no remoto, parabenizar ao professor Corval pela iniciativa e agradecer imensamente ao professor Theo Almeida por estar conosco, dividindo as suas pesquisas e nos trazendo esse tema tão instigante. Muito obrigada, professor Corval, pela oportunidade e que seja um evento maravilhoso. Informando, acompanhe no Instagram e no site da faculdade, que nós teremos vários eventos como esse, pequenos eventos comemorativos ao longo do mês de junho. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora Fernanda, mais uma vez. Eu vou chamar para compor aqui a mesa e ficar mais à vontade, por isso eu estou aqui de pé para deixá-lo mais à vontade, o doutor Theo Almeida, que a gente tem um seminário hoje prevendo falar sobre inovação institucional no pensamento de Roberto Mangabeira Unger. Professor Unger, em Harvard já há mais de 30 anos, é, sem dúvida, o maior expoente do pensamento jurídico do país, ainda vivo, embora aqui talvez pouco lembrado, ou menos do que devia, talvez pelas suas escolhas de intervenção política efetiva, né, que é característica, inclusive, do seu pensamento, de sua teoria. Algo que não é apenas para você pensar, é para você executar. E isso sempre paga um preço a respeito daquilo que você opta por fazer. O pensamento do professor Unger inspira a gente no direito desde a década de 70, com seus Critical Legal Studies, mas não parou por aí. Ele se espraia para o campo da política, para a teoria social, para a teoria econômica. Atualmente, reflexões muito interessantes no campo da filosofia e da religião, a religião abordada de um ponto de vista mais filosófico, né? Não de uma teologia propriamente dita.
E hoje a gente vai receber o professor Theo, que é economista de formação, mas doutor na New York School, não, na New School, perdão, em ciência política. Eu vou pedir, quando o professor Theo estiver aqui, para ele se apresentar, falar um pouquinho de sua trajetória, e depois a gente vai conversar sobre o pensamento crítico do Unger, o pensamento de transformação institucional, mobilização institucional, já convidando vocês para o semestre que vem, que na graduação terá uma disciplina chamada Direito Heterodoxo. Eu vou ministrar sobre o Unger. E em 2026 a gente fazer uma com a USP e com a ciência política aqui, juntando o Lucas Funciamato, o Carlos Sábio. Aí vai ser na pós-graduação, reproduzindo essa disciplina de Direito Heterodoxo numa escala um pouco mais ampliada na sua profundidade e na sua extensão. Certo? Professor Theo, por favor. Fica à vontade, pode desejar e se sentir mais confortável. Vou ficar aqui para te assistir. Não... Sim, sim. Olá a todos, bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado e feliz, né, de estar aqui na Faculdade de Direito, especialmente nessa data auspiciosa de ser exatamente o aniversário de 113 anos. Né, achei bem legal isso. E apesar de todas as complicações do Brasil e do Rio de Janeiro, né, em relação a violência, né, que atrapalha um pouco, mas estou muito feliz que todos estejam aqui, agradecido que tenham tido tempo e interesse no tema da palestra, né. Agradecer ao professor Corval por ter organizado o seminário, a diretora Fernanda por ter autorizado, né, e o professor Carlos Sávio, do Teixeira, do Departamento de Ciência Política, que fez a conexão, né, possibilitando esse evento. Bom, então, vou introduzir um pouco a minha trajetória, como o professor Corval pediu, antes de iniciar o tema da palestra, mas já conectando, né, por que eu decidi fazer essa pesquisa sobre o Mangabeira Unger. Então, inicialmente, eu comecei minha trajetória acadêmica estudando economia na Universidade de São Paulo, e sempre, né, tive muito interesse em entender desenvolvimento brasileiro especificamente, dentro do contexto internacional. Esse foi o foco da minha graduação. E depois, posteriormente, eu vim aqui para o Rio de Janeiro e fiz mestrado em economia na UFRJ, né, que tem também um foco mais, vamos dizer assim, desenvolvimentista também, né, que a gente chama de economia de heterodoxo, como o professor Corval localiza o pensamento do Mangabeira no direito, né? Então, eu sempre tive esse lado que é um pouco mais contestador sobre a forma padrão de entendimento da economia brasileira, né? E que eu vou falar, vou tentar chegar nesse ponto também sobre o pensamento do Mangabeira, que ele é crítico, mas mantém alguns conceitos da economia ortodoxa, mesmo ele tendo, né, um pensamento crítico. E daí depois me formei aqui, né, fiquei um tempo afastado da academia, e em 2017 eu entrei no programa de doutorado da New School for Social Research em Nova York, e lá o meu orientador James Miller, professor James Miller, que publicou muitos livros, mas ele é mais reconhecido hoje por o conhecimento dele sobre Foucault, Michel Foucault. Ele sugeriu, na verdade veio dele a ideia de pesquisar o pensamento do professor Mangabeira, e na verdade foi interessante porque quando ele me sugeriu isso, eu identifiquei justamente isso que o professor Corval estava falando na apresentação, de que tem uma questão difícil, não difícil de entender, mas paradoxal, talvez, sobre Mangabeira, porque nos Estados Unidos, né, a teoria dele é muito conhecida, principalmente no direito, por causa da participação dele na teoria crítica, o que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe durante a apresentação. Então, assim, a parte teórica, né, todo o pensamento teórico do Mangabeira, que lá ele é conhecido como Unger, né, professor Unger. Aqui é Mangabeira, então até nisso tem essa diferença que é interessante.
mas ninguém lá conhece muito a participação política dele no Brasil. Isso é obscuro para eles, porque, em geral, os americanos não conhecem muito da política internacional, né? O americano médio, ele é muito focado nos Estados Unidos, e eles não se interessam tanto, na verdade, né? Apenas algumas pessoas que pesquisam países estrangeiros. Mas no Brasil é o oposto, né? Eu lembrava que quando ele me falou do Mangabeira, eu conheci ele mais pela participação política dele, né, no Brasil. Não tanto, na verdade, eu conhecia nada, eu nunca tinha lido nenhuma obra dele teórica. E, então tem essa cisão, né, do Mangabeira, que faz parte da vida dele. Depois, quando eu estudei, eu percebi, justamente por essa opção de ele ter lecionado em Harvard, nos Estados Unidos, por tanto tempo, mas participando da política brasileira em episódios, assim, porque ele não podia se dedicar tanto, dado que ele tinha esse compromisso em Harvard, né? Então a vida dele tem essa divisão entre, vamos dizer assim, Estados Unidos e Brasil, que refletiu, né, em como a gente conhece ele. Nos Estados Unidos mais baseado na parte teórica e no Brasil mais na parte política. Então, pela sugestão do orientador, eu achei que seria interessante tentar unir, né, fazer uma narrativa global do pensamento e da prática política do professor Mangabeira, né? Então, tentando justamente o foco era, como o professor Corval falou, de tentar unir, né, a teoria com a prática, algo que é único assim, não único, mas você não se vê tanto na academia, vamos dizer assim, pessoas que entram na vida política de uma maneira mais ativa, né? Obviamente tem graus em que a pessoa foca mais na parte teórica ou mais na política. Eu acho que no caso do Mangabeira, por essa limitação, ele acabou focando mais na parte acadêmica e teórica, mesmo ele tendo participado ativamente, por exemplo, do governo Lula, no segundo, no segundo governo Lula, aqui no Brasil, né? E foi ministro eu esqueci o nome da secretaria agora, mas acho que é pensamento estratégico. Gestão e inovação. É, de longo prazo. Ele tentava ver o planejamento de longo prazo do Brasil, né? E, assim, a gente tem exemplos no Brasil, obviamente, de pessoas ou de figuras importantes que também uniram a academia com a política. Eu acho que o mais notável seria o Fernando Henrique Cardoso, né? Que chegou no cargo máximo, na verdade, da política brasileira. Mas teve controvérsias, muitas controvérsias, né, sobre isso. Muitas pessoas consideram que ele, na verdade, traiu o pensamento dele quando ele era presidente, que é controverso. Ele nunca aceitou isso, essa visão. E tem até pessoas que, na verdade, veem que isso é uma interpretação errada do que ele escreveu. Assim, só para vocês verem como o professor Corval falou, quando um acadêmico entra na política, o pensamento dele sofre. Exato, exato. E acho que mais recentemente o Fernando Haddad, né, tem também esse lado. Bom, mas essa foi a ideia e foi muito interessante, né, ler a parte teórica do Unger e focar bastante minha pesquisa nisso, porque eu percebi o quão rico, na verdade, é o pensamento dele, principalmente na questão da interdisciplinaridade, como o professor Koval estava falando. O que na verdade, assim, deixa... Porque uma das perguntas que eu tentei responder é entender por que a obra dele não é tão conhecida no Brasil, né? E uma das conclusões que eu cheguei foi que, na verdade, assim, é uma hipótese que eu tenho, é que é difícil mesmo de entender o pensamento dele por ser muito complexo e abstrato. Principalmente no sentido da interdisciplinaridade. Por exemplo, normalmente a gente tem uma formação especializada na academia, o que é natural, né, do processo acadêmico mundial e mesmo do Brasil, né, em profissionalismo. Então você estuda economia, ou você estuda direito, ou você estuda ciências sociais, filosofia, né, e não tem tanto essa integração que nos permite ter essa visão global de um pensamento complexo, interdisciplinar, né? Então, por exemplo, mesmo que você tenha o conhecimento avançado no direito, ou na parte teórica do direito,
acaba sendo difícil de acompanhar o pensamento dele, que se desdobra nas outras áreas do conhecimento. E também tem um outro lance, principalmente aqui no Brasil, eu acho, que é que as obras dele principais foram publicadas em inglês, né? Obviamente, quase todas foram traduzidas, eu acho que a única que ainda não foi traduzida foi o último livro que ele lançou, que eu acho que a tradução seria O Mundo e Eu, que é uma obra muito, muito boa, porque ele conseguiu ali fazer um resumo global do pensamento dele, né? E conectando tudo que ele já desenvolveu em todas as áreas do conhecimento. É um livro grande, né? O que também hoje em dia... Desculpa. Obrigado. É mais difícil das pessoas, né, se dedicarem a focar num livro grande por causa das questões da dificuldade de concentração que a gente tem hoje por causa da conexão digital, né? Mas vale a pena. E eu acho que esse livro está sendo traduzido e vai ser publicado em breve. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, mesmo que você não tenha lido nada sobre Mangabeira, porque ali realmente você vai conseguir entrar dentro da teoria dele de uma maneira mais sistemática, né? Mesmo se você não, assim, eu arrisco até dizer que mesmo que você não precisa mais, a não ser que você queira focar em alguma parte do pensamento dele, se você ler esse último livro que ele publicou, você já vai estar muito por dentro da teoria global deles, né? Então, eu acho que vale a pena, apesar de ser um livro difícil, né? Mas eu acho que ele conseguiu sistematizar o pensamento dele de uma maneira mais acessível para as pessoas, mesmo para as pessoas que não têm uma formação interdisciplinar, como é o pensamento dele, né? E, além, outra coisa que, né, como o professor Colau falou, que dificulta ou fez com que ele ficasse menos popular no Brasil, é essa participação política dele, que também é controversa. Muito obrigado. Né? Mas, bom, indo mais agora para a parte da teoria, que eu acho que vai ser o foco aqui do meu tema, né? Eu vou começar pela parte mais filosófica, que eu acho que é muito relevante para o direito, né, para o pensamento do direito, porque ele desdobra o pensamento assim, né? Ele vai do mais abstrato, do plano filosófico, até chegar nas partes mais práticas, mesmo de política. Mas eu acho que tem um conceito dele que ele desenvolveu no livro Conhecimento e Política, que foi a primeira publicação dele, que agora vai fazer 50 anos a publicação. E é muito incrível, porque ele publicou esse livro, eu estava fazendo as contas aqui, ele tinha menos de 30 anos de idade. E foi a combinação da pós-graduação dele em Harvard, de Direito. E é interessante que quando eu estava lendo o livro dele, eu já era muito mais velho que ele. E ele estava me ensinando muito, o que me impressionou bastante, assim, como antes dos 30 anos ele já tinha um conhecimento tão complexo. E esse livro não é um livro de direito, é um livro de filosofia, conhecimento e política, obviamente, né? Mas é o que baseia a contribuição dele para a teoria crítica do direito. Então, se vocês têm interesse em estudar teoria crítica, vale a pena ler esse livro antes, né? Ou mesmo depois, mas em algum momento, porque realmente é o que embasa filosoficamente a teoria crítica. E nesse livro, ele na verdade é uma crítica ao pensamento liberal, principalmente de tradição hegeliana, que, vamos dizer assim, idealiza o Estado liberal, que foi estabelecido, obviamente, no Ocidente, depois da Revolução Francesa. E tem um aspecto teórico, né, da questão do pensamento liberal, que ele foca a crítica dele, né? E, assim, é um pensamento bem complexo e tal, mas eu vou resumir aqui num conceito que depois eu acho que vai ser a base para o desdobramento da crítica do direito.
que é o que ele chama de antinomia. Eu não sei se a tradução para o português a gente pode dizer antinomia, talvez paradoxo seja melhor, do pensamento liberal, que é ou essa contradição entre regra, ou como a gente pode chamar de lei, né, e valores, né, que é algo bem abstrato, assim, mas ele considera que está no cerne do pensamento liberal. Por quê? Porque a ideia liberal, vamos dizer assim, é de que é possível construir um Estado ideal e um código legal, vamos dizer assim, ideal, em que formalmente você conseguiria conciliar a disputa política de uma sociedade, né? Vamos dizer assim, o Estado seria neutro ou, no caso do direito, os códigos ou a forma como o direito é estabelecido, as leis, seriam neutras em relação à política, em relação às disputas políticas ou às diferentes ideias e conceitos, né, que as pessoas têm na política, né, da disputa política. E isso, ele diz que na verdade é uma ilusão, que não é possível isso de acontecer. E por quê? E aí ele faz essa questão da impossibilidade de você alinhar ou conciliar a subjetividade e a objetividade. Eu acho que esse é o lance mais macro, eu acho, o mais geral da crítica dele do Estado liberal. E o que seria isso, né? Talvez tentar explicar de uma maneira fácil algo que é meio complexo. Não sei se eu vou ser bem sucedido nisso. Mas a ideia é a seguinte, que valores são subjetivos, no sentido de que cada um de nós tem diferente entendimento do que é certo e errado, né? Do que deveria ser, vamos dizer assim, o objetivo da sociedade em geral, né? Por exemplo, de uma maneira mais prática, né? Alguns vão achar que é a igualdade econômica, outros vão achar que é a liberdade política, outros vão achar que é a eficiência econômica, outros vão achar que não sei, mesmo hoje na direita, né, no Brasil, um pensamento mais cristão, vamos dizer assim, de sociedade de padrões morais. E essas diferentes subjetividades ou valores não são conciliáveis para uma mangabeira, né, nesse sentido. Mesmo na formação do Estado liberal. Por exemplo, então, quando você faz um Estado que tem leis, ela necessariamente vai refletir um valor último, quem está no poder normalmente é quem formata essa forma, que traduz os valores da elite ou de quem está no poder em forma de leis e regras, né? Então, a conclusão dele é que é uma ilusão você achar de que as leis vão ser neutras politicamente. Você sempre, necessariamente, vai ter a dominação de um tipo de valor em relação aos outros valores que existem na sociedade, né? E essa é a base que ele tem. Essa crítica, né, é a base que vai gerar a crítica dele do direito, né? E a crítica dele do direito justamente vem quando ele participa dos estudos críticos, né? Foi algo assim, eu não sei o quanto aqui no direito brasileiro vocês estudam isso, né? Porque obviamente é um outro país e eu sei que o sistema de direito, né, é muito diferente. Eu não sou especialista em direito, né? Então perdão se eu falar alguma impropriedade aqui em relação ao direito, mas pelo que eu estudei e conversei com pessoas, né, interessadas no direito, eu sei que tem muitas diferenças, né, principalmente porque os Estados Unidos e Inglaterra têm um padrão diferente do direito da América Latina e Europa continental, né? Mas mesmo assim, e agora conversando com o professor Corval, ele me confirmou que tem uma comunicação, na verdade, que tem relevância esse pensamento do direito, da teoria crítica no pensamento do direito brasileiro.
E eu acho que essa ideia que eu estava falando desse paradoxo, dessa antinomia, se reflete na teoria crítica, no que ele chama. Tem dois pilares, né, que embaseiam a teoria crítica que teve nos Estados Unidos em relação ao direito mais ortodoxo americano, né? E a primeira é o que ele chama de objetivismo, que justamente é a tradução, né, dessa crítica que ele fez na política de conhecimento para o direito, em que é essa idealização de que existe um padrão moral que baseia o direito, né? É exatamente a mesma crítica, mais geral, né? Ele fala, não existe esse padrão moral legal, liberal, neutro, né, que embasa o pensamento jurídico. Isso é uma ilusão, né? Não é possível ter isso. Na verdade, o direito ele manifesta leis que têm uma característica da elite mesmo que tá dominando a esfera política do país. E daí a outra crítica é o formalismo, né? Então assim, a ideia liberal geral do direito seria o quê? Temos uma visão neutra de sociedade, de igualitária liberal, e nessa visão neutra, quando você tem julgamentos mais específicos, é possível para o juiz ter uma leitura ou uma interpretação neutra também da lei, né? Então, a lei é neutra no aspecto político de uma sociedade e a interpretação dessa lei também é possível de ser neutra. Então, a ideia mais geral é o que eles chamam de objetivismo e a ideia mais específica, formalismo, né? Então, assim, a ideia, vamos dizer assim, padrão que veio nos Estados Unidos antes da crítica era de que quando a parte política, né, da lei é separada da parte da interpretação. A parte política da lei é feita no Congresso, no Legislativo, em que aí sim você tem a disputa política, né? E nesse sentido eles admitem, né, depois do realismo, eu não sei o quanto vocês sabem, o realismo foi a primeira crítica, né, em relação a esse Estado liberal ideal, né, que assumia que a lei poderia ser neutra, né? Então, depois do realismo que veio antes do New Deal nos Estados Unidos, né, na década de 20, e que embasou o New Deal como outra forma de entender a atuação do Estado na sociedade, que foi necessário, né, ele já tinha a crítica de que era impossível você ter um Estado neutro, principalmente no sistema de leis, né? Então, essa crítica já tinha, mas o Critical Legal Studies veio e falou, não, mesmo se você tiver a parte política da legislação, né, em que mostra claramente que não é possível você ter algo neutro, porque a lei é feita de uma forma política, que essa foi a crítica do realismo ao Estado mais ideal liberal, né? Eles falaram que mesmo na interpretação e no julgamento de leis já feitas, né, onde teoricamente já não tem mais a política, e você tem uma interpretação formal da lei, essa interpretação também não é possível de ser neutra, né? E essa é a crítica do formalismo mais específico da teoria crítica. E por quê? Porque a lei tem um indeterminismo da lei, né? Toda lei tem um indeterminismo. O que seria esse indeterminismo? É que tem diferentes interpretações. Uma lei, mesmo uma lei que já passou por um processo de depuração política, no julgamento do juiz isolado, né, você vai ter diferentes interpretações daquela lei, né? É, e esse indeterminismo, ele, na teoria crítica mesmo, né, teve muitas repercussões, assim, né? Vamos dizer assim, no extremo mais determinista, que vem com o Duncan Kennedy, que também é professor de Harvard, é um indeterminismo que vamos dizer assim, máximo, em que, na verdade, o direito, você só consegue... é uma forma de... Cada momento específico histórico vai determinar como as leis são interpretadas. É uma forma de consciência de um período histórico que vai determinar como as leis são interpretadas, né? Então, assim, não tem...
é a forma mais abstrata de interpretação das leis possível. E do outro lado mais extremo, porque a teoria crítica foi muito ampla, tinha muitas escolas e muitas teorias por trás, né? A do Duncan Kennedy, vamos dizer, era mais abstrata e mais crítica, vamos dizer assim, a qualquer forma de interpretação formal do direito. E, por outro lado, você tinha as pessoas que usaram o marxismo como a forma de entendimento do direito. Na verdade, dizendo que as leis eram necessariamente uma consequência natural do Estado capitalista e de subjugação de uma classe pela outra. Né? Então, aí você materializou de uma maneira muito mais sistemática o que é o direito. Né? O funcionalismo, ele chama, na teoria crítica. Né? Então, tinha esses dois extremos que fizeram da teoria crítica algo controverso, né, na interpretação jurídica. E a teoria do Mangabeira foi um meio de campo, vamos dizer assim, em que negava a determinação mais material, porque o problema do marxismo, vamos dizer assim, pelo menos no pensamento do Mangabeira, é que você não tem escape. A conjuntura que vai determinar o direito. A gente não tem capacidade, né, de se libertar dessa prisão, vamos dizer assim, do sistema capitalista. Né? O direito necessariamente sempre vai refletir a ordem capitalista e não tem escape, a não ser que você mude o sistema de produção, né? O que aí é algo mais complexo. Né? E no outro sentido, não ter nenhuma determinação ou nenhuma relação do direito com as outras partes da economia, ser só uma questão de consciência jurídica, como o Duncan Kennedy falava, ainda fala, né? Também deixa o sistema jurídico, vamos dizer assim, você não tem ferramentas para ancorar o sistema jurídico na sociedade. Fica uma coisa muito autônoma em relação à sociedade. Né? Apesar de te dar muito mais liberdade de interpretação e poder forjar, vamos dizer assim, o direito em como você entende os seus valores mais abstratos, né? Você não consegue ancorar o direito na sociedade. Ele fica uma bolha, vamos dizer assim. Né? Não tem, a sociedade não vai ter influências dentro do direito. São dois extremos, entende? Uma sociedade influencia totalmente o direito e não dá liberdade jurídica, que juristas entendem o direito. Na outra, o direito, na verdade, não tem nenhuma determinação e tudo é possível. E o Mangabeira, ele fez esse meio de campo, ele fez o meio de campo entre esses dois extremos do pensamento crítico. Né? Ele dizia assim, o sistema jurídico é determinado pela sociedade, ele não tem autonomia, mas é possível se libertar dessa determinação pelo pensamento crítico, pelo pensamento, né, mais contestador, vamos dizer assim. E ele formulou uma metodologia com base nisso. Né? Ok, então, dado que tem essa dialética entre o direito e a sociedade, como que o jurista deve atuar nesse contexto? Né? Então, ele acabou desenvolvendo o que ele chama de doutrina desviacionista. É difícil de traduzir. Desviacionista. Exato. Então, qual que é a metodologia que ele define? Né? Primeiro, o jurista deve identificar na legislação as partes em que ele considera que são injustas dentro do padrão de valores dele. Como a gente sabe, é subjetivo. Né? E, assim, se você tem uma visão um pouco mais voltada para o social, em geral, o que o Unger, porque é a visão que ele tem, né? Identificar nos códigos ou no sistema jurídico aonde estão os lances mais críticos de dominação ou de exploração social. Né? E daí que é o mapeamento que ele fala, né? Então você estuda o código, os códigos ou como são as leis, mesmo a Constituição em si, né?
E quando você identifica as partes que demonstram algo que é oposto ao seu padrão de valores, você foca nesses códigos, e daí vem a segunda parte, que é a parte mais fundamental do pensamento geral do Mangabeira, que é a imaginação, né? Por isso que a gente chama ele de profeta, assim, ele mesmo se chama de profeta, porque ele diz que a imaginação é o maior potencial da mente humana. É a única forma de transformar o que existe é através da imaginação. Então, uma vez que você identificou esses problemas jurídicos, você usa a imaginação para transformação, né? Então, você sugere mudanças que vão se adequar ao seu padrão de valores e ao sistema de justiça que você considera que seja necessário para a sociedade. Entrando online. E, e essa foi a contribuição, eu acho, mais importante do Mangabeira na teoria crítica e no direito. Obviamente, depois ele publicou outros livros que desenvolvem outras partes, ele faz também um apanhado histórico, né, em publicações posteriores, mas eu acho que essa contribuição foi interessante justamente para a inovação institucional, né? Que a inovação institucional no direito seria justamente isso, né? Você introduzir mudanças baseadas no seu padrão de valores e que são desenvolvidos pelo seu processo criativo. Mas, obviamente, daí tem um problema, que é uma das maiores críticas que tem em relação ao pensamento dele, que é a utopia, né? E por quê? Porque como que você ancora a sua imaginação na realidade? Que é justamente o processo, vamos dizer assim, essa, essa dialética entre teoria e prática, né? Porque, assim, às vezes o nosso processo de imaginação pode gerar ideias que não são praticáveis, né? Mas justamente a política, isso eu acho que é um dos ensinamentos mais interessantes do Mangabeira, a política é um processo de depuração da imaginação. Em que sentido? É no processo político de debate de ideias que você percebe o que é possível e o que não é possível, né? O quanto do seu processo criativo de imaginação e de ideias pode ser traduzido em políticas ou leis, no caso do direito, né? Ou ideias desenvolvimentistas na economia, ou mesmo padrão de valores na religião, né? Então, passando daí, né, eu estou tentando fazer uma conexão vindo do mais abstrato, filosófico, passando pelo direito, e o direito, assim, é a base, né, da sociedade. Mesmo quando você pensa na política e na economia, que é quando desdobra o pensamento do Mangabeira na parte prática, né, a base é o direito. Então, realmente, vocês aqui na Faculdade de Direito estão no cerne da possibilidade do pensamento mais abstrato. Eu acho que é a primeira manifestação política de um pensamento abstrato é o direito e de formação da sociedade. É a base, é o pilar principal da formação da sociedade. Por isso que o Mangabeira está na Faculdade de Direito, lá em Harvard, né? Não por acaso. Obviamente, a formação dele sempre foi o direito, mas é onde ele vê que a prática, o primeiro passo da manifestação da imaginação é no direito, né? E a sociedade é o pilar básico da sociedade, são as leis. Mas daí, desdobrando para a política e depois para a economia, né, se eu tiver tempo, bem de uma maneira mais sistemática, vamos dizer assim. Na política, ele foca muito
na questão do relacionamento institucional dos diferentes poderes. E por quê? Eu acho que isso é algo que é muito relevante para o Brasil hoje, na verdade. Todos os países, né? Mas o Brasil principalmente. E por quê? Porque um sistema democrático, idealmente, vamos dizer assim, o sistema de representação deveria poder pôr em prática, né, o que o sistema eleitoral decide em última instância, né? A gente tem as eleições, né, sei lá, partidos de diferentes ideias e planos de governo, né? Teoricamente, eu sei que não é assim, mas idealmente deveria ser, né? Os diferentes partidos têm planos de governo diferentes, políticas diferentes, né? Uns mais de direita, pensando mais no aparato de segurança, vamos dizer assim, e padrões morais, ou a esquerda pensando mais na igualdade econômica e acesso a serviços públicos. E no debate eleitoral você vai ter essa disputa política eleitoreira, né, por votos do que vai ser o plano de governo, as políticas públicas de um governo eleito. Idealmente é esse o processo político democrático nas democracias liberais hoje, né? Mas o que acontece hoje em dia, principalmente no Brasil, vamos pensar, acho que é mundial, né? Mas eu acho que o Brasil é um caso ainda mais em que isso acontece mais explicitamente. É que um governo é eleito para o executivo, vamos dizer. O presidente hoje, Lula e PT estão na presidência, né? Na parte executiva. E no Congresso, isso obviamente é uma particularidade do sistema político brasileiro, né? Mas o Congresso, ele tem a maioria do Congresso hoje tem uma visão distinta ou tem políticas distintas do que o executivo tem, né? E isso gera o quê? Um impasse político, porque nem o executivo consegue implementar suas políticas e nem o Congresso consegue implementar suas políticas, né? De uma maneira assim, de executar suas políticas. Então é um impasse e não acontece só agora, nesse momento. Desde a democratização, vamos dizer assim, no Brasil, você tem esse problema. Obviamente, no começo, a presidência tinha muito mais poder, né, de implementar suas políticas, mas sempre teve que, né, no presidente de coalizão, que fazer um acordo com o Congresso. Na verdade, assim, quando você vê historicamente, essa é a fonte de todos os escândalos de corrupção que a gente teve desde sempre no Brasil, mas mais especificamente desde a redemocratização. Mas o problema principal que o Humber vê é justamente que você não é um é impraticável, a política não consegue se desenvolver. Em última instância, o sistema eleitoral não consegue pôr em prática, o sistema político não consegue pôr em prática as decisões tomadas pela política eleitoral. Vira um impasse, é isso que eles chamam, né? Tem um impasse político permanente, que não deixa nem a direita estabelecer o seu programa político, nem a esquerda, ninguém, né? Fica um impasse político. Então, ele propõe um sistema político diferente em que você consegue ter uma resolução rápida de conflito político para permitir as políticas serem implementadas, que foram decididas eleitoralmente, né? E isso aí, assim, tem muitas formas de se fazer. Ele propôs de uma maneira rápida, porque eu não tenho muito mais tempo, né? Ele propõe que, em caso de impasse entre o Congresso e o presidente, em que você possa primeiro ter plebiscitos para mostrar, né, para os políticos o que a população pensa a respeito desses impasses, né? E dado que no plebiscito um dos lados vai ganhar, teoricamente você poderia viabilizar o fim desse impasse, né? Mas ele vê que, na verdade, mesmo o plebiscito talvez não seja suficiente para convencer o sistema político a, né? Às vezes as pessoas que têm poder, mesmo com o plebiscito dando resultado, talvez elas não queiram abrir mão do interesse, principalmente deles.
Então, o que ele diz é que o segundo passo que poderia ser introduzido no sistema político seria a dissolução, né, de quem está no poder. Por exemplo, o presidente poderia dissolver o Congresso, mas daí ele também perderia o cargo, né, porque senão você fica muito autoritário, né? O presidente teria muito poder se pudesse dissolver o Congresso sem consequências. E o Congresso também poderia tirar o mandato do presidente, mas também como preço de perderem os cargos que eles têm de deputado, senador, e teria uma nova eleição que, teoricamente, daria maioria para um dos lados do impasse político. Essa é uma forma de solução que ele vê, mas que tem muitos desdobramentos e que, obviamente, está aberto para controvérsias e contribuições. O que é interessante no pensamento dele é que justamente ele abre as possibilidades para você pensar de forma diferente o que é a política. E na economia, vou falar aqui de uma maneira bem rápida, para finalizar, e dar tempo talvez para vocês perguntarem. Na economia, isso é muito interessante, porque ele é muito crítico do marxismo. Ele, acho que a maior parte dos livros e da teoria dele é uma crítica bem contundente ao marxismo, né? O que eu acho que também afastou o pensamento brasileiro dele, que é muito influenciado, principalmente nas ciências sociais, até hoje, né? Talvez menos, mas na época que ele escreveu, muito influenciado pelo marxismo. E como ele era um crítico de Marx, eu acho que isso distanciou ele bastante dos pensadores mais conhecidos do Brasil, né? Incluindo o Fernando Henrique, né? E o mestre dele, o Florestan Fernandes, que acho que foram quem mais influenciou a sociologia brasileira, né? Mas, bom, só indo mais na parte mais prática da economia, mesmo ele sendo crítico do Marx, você vê a influência muito forte do marxismo nessa proposição que ele dá para a parte econômica, que é você, o capital, né? Vamos dizer assim, o capital que você usa para investir, hoje em dia o que é? O capital é uma propriedade privada, né? Ou individualmente, ou das companhias privadas, elas que decidem, no excedente que elas têm econômico, do lucro, vamos dizer assim, de maneira mais fácil de entender, como que vai ser o investimento, né? E hoje em dia, a gente estava até discutindo isso ontem, né, com os amigos aqui, como a taxa de juros no Brasil é muito elevada, acaba indo para títulos públicos. Quase todo o excedente da produção brasileira vai para o rentismo, que eles chamam, né? O Unger, que atrapalha o desenvolvimento nacional e desindustrializa, né, a produção. Todos esses problemas que a gente vê hoje têm essas consequências. Mas ele acha que a principal razão, apesar da política monetária, vamos dizer assim, ser problemática, é que o excedente é privado. O excedente econômico dos países é algo de propriedade privada. E isso exclui toda a população quase que não tem acesso ao capital nas decisões de investimento e do usufruto desse investimento, né, do lucro, o que é extremamente marxista, né, de você pensar. Na verdade, ele pensa uma socialização do excedente produtivo das economias. E como? Na verdade, seriam fundos públicos, o capital não seria propriedade privada. Obviamente, ele acha que poderia ter uma parte menor de propriedade privada, justamente para inovações que ninguém acredita que possam acontecer, né? Então, você dá essa liberdade. O capital privado tem essa liberdade em que você poder apostar em ideias que só você pensa que vão ter recompensa, né? E que, na verdade, repercutem muito. Hoje, por exemplo, o Vale do Silício é muito nesse sentido. Pessoas tiveram ideias, principalmente no mundo digital, que ninguém acreditava que seriam relevantes e hoje são as maiores companhias de tecnologia do mundo, né? Como o Facebook foi, coisas assim. Então, ele acha que é relevante o empreendedorismo individual ainda na sociedade. Mas a maior parte do capital seria um fundo público e as pessoas disputariam esses fundos públicos pela melhor proposta de investimento. Mas mesmo quando eles ganham acesso a esse fundo público, porque o investimento deles, vamos dizer assim, se provou produtivo, porque eles pagam, né, de volta em forma de juros, esse capital que eles pegaram no fundo público, né?
Mas isso teria um prazo. Então, não é que se você tem um projeto de investimento que foi aprovado pelo fundo público, que você recebe capital, você aplica e desenvolve uma indústria que gera lucros para você, como uma parte de recompensar o seu trabalho, e para o setor público, mas tem um prazo de validade, né? Não é eterno. Então, sei lá, você consegue acesso àquele fundo público por 10, 15 anos, e uma vez que você tem a validade de acesso a esse fundo, ele volta para o fundo público mais uma vez para ser um leilão de ver se vai ter mudanças no seu projeto específico ou se o seu projeto vai acabar e esse fundo vai ser redirecionado para um outro projeto, né, de desenvolvimento. Então, esse é um mais utópico. Aí você vê claramente, né, por que tem tanta crítica dele sobre a utopia, porque realmente é algo muito diferente, que não existe e nunca existiu em nenhuma sociedade. E essa transição, vamos dizer assim, de um capitalismo de propriedade privada do capital para a socialização do capital, essa transição também não é simples. E, obviamente, não vai ser pacífica, dado que as oligarquias que hoje são donas do capital ou do excedente não vão abrir mão dele de uma maneira pacífica, né? E só para finalizar, dado que já deu o horário, porque eu queria voltar aqui para um ponto que eu também acho muito interessante do pensamento dele, que é que como vai ter essa mudança? Ele tem essa preocupação, né? Dado que eu tenho essa ideia, mas o mundo é diferente, como que eu vou fazer com que o mundo mude para o que eu considero que seja o ideal? E daí ele desenvolveu esse conceito de reformas revolucionárias, que são pequenas mudanças, né, que a gente vai fazendo. Obviamente você tem a visão de longo prazo, né, mas você não vai materializar aquele longo prazo imediatamente. Então, as reformas revolucionárias seriam pequenas mudanças que você faz na sociedade, políticas pela política eleitoral, dado que você consegue pôr em prática o que a política eleitoral decide, que, como já vimos, é problemático, né? Isso teria que ser a primeira mudança. Você faz pequenas reformas que te direcionam para aquele longo prazo que você idealiza, né? Então, nesse sentido, não teria uma ruptura revolucionária violenta, como o marxismo entende revolução, né? Porque qual que é o problema disso? É a violência. Pelo que eu entendo do pensamento do Mangabeira, ele não é a favor de resoluções violentas de conflitos políticos, né? Então, o que você faz é um plano de longo prazo em que pequenas reformas e ajustes vão te levando para a mudança estrutural que você quer implementar na sociedade. Então, essa é a ideia. Obrigado. Muito obrigado ao Theo. Nós ainda temos um trechinho até às 10h30, que é o nosso teto. 10h30 cai a luz, não. Vai ser mágica, não, mas 10h30 a gente tem que parar, né? Eu vou abrir uma rodada de perguntas para quem está online e para quem está aqui presente. Eu só queria fazer 2 comentários. O primeiro poucas vezes a gente consegue encontrar um colega que fala assim do Unger tão rapidamente e com precisão. É muito curioso, parabéns, Carlos. É muito difícil transitando pelo que é central no Unger, no direito, na política, na economia. Eu diria até que o Unger hoje, eu recomendo isso para quem chega a ele, né? Seja lido de trás para frente. Porque eu acho que hoje, você lendo o Unger do abstrato, que for o seu caminho, faz mais sentido de trás para frente. De frente para trás, você esbarra que ele fica tropeçando, né? Ele faz obras mais abstratas, aí para fazer obras mais de invenção, de intervenção, aí volta. Então, hoje você tem uma facilidade com a obra muito grande, é uma produção gigantesca de literatura, certo? Eu acho que faz sentido você captar esses conflitos abstratos, né, contra o objetivismo, contra o formalismo ou o neutralismo. O enraizamento do Unger na tradição do realismo
jurídico estadunidense é perfeito. Ele talvez converse no mundo europeu com a jurisprudência dos interesses e com os finalistas. Eu acho que o húngaro é mais finalista, do ponto de vista do direito, do que seria a nossa teoria neoconstitucional. Então, eu quero agradecer enormemente a exposição de fôlego para um pensamento de décadas em 1 hora, menos de 1 hora. E aí eu queria dar uma ilustração só para vocês do que talvez esteja em jogo aqui, né? Alguns exemplos. Um exemplo para o direito, para a abordagem do direito. A gente tem uma teoria dos anos 90 para cá, no exterior dos anos 70 para frente, mas no Brasil dos anos 90, que é o chamado neopositivismo ou neoconstitucionalismo. Essa galera, dentro da tradição liberal, identificou o impasse, valor versus lei. Absorveu. Só que deu uma solução que não é uma solução. O que essa galera falou? Vamos ponderar tudo a cada momento. Então, a cada momento, a solução jurídica hoje, com toda uma verborragia específica do direito, quando eu tenho um conflito, eu tenho valores e regras em conflito, eu construo a solução. E aí essa solução ela ignora a política. Então, ela se mantém na tradição formal. Ela ignora a política, ela cria chaves de narrativa linguística com estruturas de norma principiológicas, de normas de diferentes matrizes. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, tem um exemplo do que o Unger bateria claramente em todo esse movimento jurídico que optou por uma solução para o conflito, para a indeterminação. A solução que nós optamos para a indeterminação foi um eterno conflito potencializado. A gente reconhece o problema e nunca o resolve. Essa é a nossa solução. E quando você nunca resolve a cada momento, você está aberto a cada momento ao dinâmica de poder. E aí você não se posiciona na dinâmica de poder, você simplesmente a ignora. Então você volta ao passado. A solução que damos hoje na teoria do direito, ela é uma solução antiga, ultrapassada. Aí vai para o campo da política, né? Para usar aqui a brilhante simplificação do Theo, o impasse. O impasse. Como hoje a gente busca resolver o impasse? Como a gente optou por uma solução que não resolve, que apenas identifica o problema, a gente não optou pelo impasse dentro da política. A gente achou que o impasse na política gera violência. Então, a gente optou pelo impasse no Poder Judiciário e nas Cortes Constitucionais de forma especial. Então, a gente soluciona o impasse nas Cortes Constitucionais. E isso está estressando o sistema, que é o mapeamento, né? Quando você vai vendo que o paradoxo não se resolve, que é o que a gente está vivendo há 20 anos. Está estressando o sistema. Para ilustrar para vocês, né? Qual o grande dilema hoje que briga no Supremo? Tá? Porque o sistema está estressado, ele não foi montado para ter na Suprema Corte o solucionador dos impasses. E aí, como a gente não resolveu a questão da objetividade do formalismo, a gente joga isso para ser resolvida na Corte. Só que quando a Corte resolve, também ninguém quer aderir. O impasse permanece. O impasse permanece. Ter um árbitro não resolveu o impasse político. Por isso que talvez uma das ideias do Unger seja, olha, vamos derrubar todo mundo e refazer, né? Uma espécie de Assembleia Geral de novo, só que sem violência, sem Revolução Francesa, né? Sem caos. Na economia, que eu acho que é o mais difícil, né? A ideia de uma socialização do excedente e do fundo, eu acho que é o mais desafiador, mas o princípio, eu acho que o princípio hungariano que é o mais interessante, né? Primeiro, fugir do conflito desenvolvimentismo e monetarismo, rentismo. Ele está aí, mas esse conflito ele gera um impasse. Eu tenho que gerar uma solução para o impasse no campo econômico. Eu preciso fazer as pessoas serem livres, que é um legado do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso que essas pessoas façam a produção alcançar todos de forma razoavelmente qualitária. Como é que eu soluciono o impasse? A ideia de uma espécie de banco central geral é uma ideia radical. E ela serve como um exemplo do que seria a imaginação. Eu tenho que dar uma solução para um problema muito difícil.
E a gente precisa botar para fora e dar um segundo passo, que seria o experimentalismo econômico e político, né? Eu preciso não só criar imaginação, como eu preciso conseguir testar esse negócio. E aí talvez seja a maior dificuldade da gente. A gente não consegue fazer em laboratório as coisas da vida, né? A gente não consegue, assim, não dá para fazer ensaios. A gente faz ensaio na história. E a história é muito complexa. Então, eu acho que são fatos que nos ilustram. Um exemplo que está agora nos jornais, né? O governo quer aumentar o IOF de forma cirúrgica. E, aliás, muito bem-vinda no que diz respeito ao cirúrgico. Eu vou tributar as movimentações mais ricas, certo? Porque eu preciso de um aumento de receita para dar conta, sempre vai precisar de um aumento de receita para dar conta das despesas. Todos precisam aumentar a receita. Fernando Henrique foi o maior aumentador de receita na década de 90. Saímos de uma arrecadação de 24% do PIB para 32% do PIB em 2002. E desde lá estamos em 32%, 33% do PIB de arrecadação tributária. Nunca mudou. Então, assim, é necessário. Mas você não consegue aprovar, porque o Congresso, que representa o rentismo, na sua maioria, não deixa. Como é que você soluciona um negócio desse? Eu escutei hoje na rádio, em meio ao caos do Rio de Janeiro, né, do tiroteio, de tudo isso, alguém na rádio estava comentando o assunto, dizendo assim, o Congresso deu um prazo para o ministro da Economia, entendeu? Mas peraí, a lei diz que o ministro da Economia pode fazer o que fez, quer dizer, o ministro não, o presidente, via decreto, pode fazer o que fez. Como assim? O Congresso vai dar um prazo para que eles vão editar a lei, revendo a lei do IOF inteira e acabando com a possibilidade de mexer nas alíquotas, que está com base na Constituição, no artigo 153, parágrafo 1º? É um troço totalmente descabido. É o impasse. É o impasse. É descabido, entendeu? E aí o sistema ele não consegue azeitar uma solução dentro de si próprio. É quando o Unger vai dizendo o paradoxo. Aí, ó, tá vendo? O desenho institucional não está dando a solução que a gente queria. Aí a gente dá a nossa solução. E a nossa solução, o que o Unger vem apontando já há bastante tempo, ela tem sido um aprofundamento da nossa pequenez, e não um esforço de crescimento da nossa imaginação e do impulso transformador. E por último, né, um retorno da agência. Acho que aí talvez seja uma das contribuições do Unger para todas as esferas, o direito, a política e a economia. A nossa tendência foi sempre recair no funcionalismo e no estruturalismo. E a agência ser apropriada por uma dinâmica, o ser humano, né, o indivíduo, ser apropriado pelo liberalismo como tradição. Isso é um resquício do liberalismo exagerado, você dá voz às pessoas. E aí o Unger fala, mas peraí, como é que eu faço a emancipação humana sem gente? Não tem como fazer isso. Então eu preciso que as pessoas, os indivíduos sejam valorizados. Aí o pensamento do Unger se torna realmente muito difícil, porque ele quer propor socialização, quer propor bem público, solução, mas sem jamais perder o indivíduo, a agência como estrutura. Então ele não cai no habermasianismo de discurso. A vida não é discurso. Ele não vai cair num sistematismo lumaniano. A vida não é um sistema. A vida é agência. E isso, gente, é desafiador, entendeu? No mínimo, entendeu? Para dizer o mínimo, é desafiador. Porém, com um potencial de enriquecimento da mente muito grande. Daí a ideia do incrementalismo experimental dele, né? Ele sabe o quanto isto é desafiador. E aí, num esforço de dizer, mas dá para fazer? Vamos fazendo devagarinho. De repente a gente chega lá. Entendeu? E aí queria abrir aí para perguntas, se houver. Marque aqui e no online, se alguém desejar perguntar, bota a mãozinha que eu abro a mão para vocês. Abra a câmera, perdão. Marque, pode perguntar aí para o Theo. Obrigado pela. Seria interessante. Como você, o professor estava falando sobre o linguística básica, e aí falou sobre o positivismo, e eu vejo como um dos maiores expoentes disso do Orwell. Eu falo do princípio da moderação, e que é toda uma teoria, principalmente no livro Levando Direitos Sociais, ele traz um modelo de ética ali para tentar frear os juízes, frear o judiciário. E uma das críticas, pelo menos o que faz, eu concordo,
é que isso gera decisionismo judicial, isso coloca como centro do direito como os juízes decidem. Assim, foi uma grande pergunta do direito e eu não concordo com isso. E aí, do outro lado, a gente estava falando sobre impacto, você falou também sobre o impacto da questão do plebiscito, referendo, etc. Ações de cidadania mais ativa, como forma de talvez solucionar esse impasse e, eventualmente, até a questão da desestabilização, né, de dissolver poderes, mas sem violência, e sem também pretensões assim, só executivo, no geral, autoritarismo, mas enfim. O quanto que você enxerga a cidadania como importante para conseguir implementar esse esquema de estabilização? Ou seja, porque a gente, ao mesmo tempo que o princípio pode ser importante, pode ser um mecanismo importante de estabilização e de solução do fato, a gente tem um contraponto que é o quanto as pessoas estão interessadas nisso. Quanto que, por exemplo, no Brasil, qual a porcentagem da população está interessada em participar ativamente da política e solucionar conflitos e estar em conflito constantemente. Como você enxerga isso? Ótima pergunta. Ui. Mas, assim, eu já fui mais pessimista em relação à vontade política, né, especificamente no Brasil. Mas, assim, obviamente, não está indo para o caminho que eu gostaria, né? Mas eu acho que recentemente, ou pelo menos desde de 2013, eu acho, né, das grandes passeatas e nas jornadas de junho e tal, eu vejo que eu acho que a participação política, pelo menos a vontade política no Brasil, aumentou muito, assim, né? E mesmo na reverberação das redes sociais, as repercussões políticas, né? Eu acho que a gente está, na verdade, porque assim, o Unger ele fala que a política pode ser quente ou fria, o que eu acho muito interessante. Só que assim, ele prefere o caminho do meio, né? Muito fria, acontece o problema que você falou, que é não tem mobilização nenhuma e as instituições políticas ficam no vazio, porque não tem a validação da sociedade, né? Mas muito quente pode dar problemas de autoritarismo ou violência e tal, né? Então ele acha que tem que estar, ele prefere estar mais quente do que frio, mas não muito quente, porque pode gerar consequências autoritárias. Mas eu acho que hoje no Brasil, eu acho que a sociedade tá mais politizada do que já foi, né? O problema é que a gente não está conseguindo que justamente as instituições políticas manifestem essas discussões ou esse engajamento político que está acontecendo na sociedade, né? Por exemplo, para dar conectando com o que o Humber falou, uma Gabeira, né? Talvez vocês não gostem do que eu falei, né? Do que eu vou falar, mas eu acho, por exemplo, vamos dizer assim, quando o Bolsonaro foi presidente, né? Eu acho que ele deveria ter tido a oportunidade de implementar as políticas que ele foi eleito porque assim, né? Isso mostraria para a sociedade se realmente eles querem aquele tipo de política, né? E daria mais vazão, vamos dizer assim, para essa insatisfação generalizada que você tem na sociedade. Por quê? Porque tem problemas, aí a gente elege pessoas para resolver aqueles problemas, mas eles não conseguem resolver aqueles problemas por causa do impasse político que sempre está aí, né? Mas não é só o Bolsonaro, o Lula hoje é a mesma coisa, como o professor Koval estava falando. Tem que implementar políticas, não consegue. Então você fica sempre no meio termo, que deixa frustrada a esquerda e a direita, porque nunca as políticas de esquerda são implementadas, nem a da direita. Entendeu? E a frustração da sociedade vai aumentando. Então, isso é perigoso, porque daí vai esquentando tanto que você vai acabar tendo uma vazão autoritária. A única forma de você conseguir fazer coisas é no autoritarismo, o que é muito perigoso. O experimentalismo democrático caminharia nessa ideia, né? De permitir Exato. as experiências distintas, a despeito dos nossos gostos, dentro das balizas constitucionais, evidentemente. Mas experimentar, para os dois lados, né? Para os espectros políticos. Não só para os dois, para todos os lados dos espectros políticos. E sem colonialismo mental, É. que é um conceito bem importante dele, porque normalmente nossas instituições políticas são copiadas
das instituições políticas de outros países ricos ocidentais. Quer dizer, sempre tem, né, a antropofagia brasileira, sempre a gente muda um pouco, mas eu acho que as mudanças que a gente fez, na verdade, pioraram muito, né, infelizmente. As inovações que a gente fez deixaram o impasse ainda maior, no caso brasileiro específico. Porque o presidencialismo, vamos dizer assim, americano, também tem o sistema de impasse, de pesos e contrapesos originário, que foi eles que inventaram, mas você tem só dois partidos, né? Então, pelo menos é mais fácil, por exemplo, agora o Trump. Ele está com a faca e o queijo na mão, né? Porque ele tem a maioria no Congresso, no Supremo, e ele é o presidente. Então, assim, ele está conseguindo fazer absolutamente tudo. Está sendo um horror, pelo menos para as pessoas mais humanistas, né? Mas pelo menos está sendo punido. Os americanos estão vendo no espelho o que eles são. Porque aqui não, com o Bolsonaro no poder, a gente não conseguiu ver, porque ele não conseguiu implantar as políticas que ele queria. Agora o Trump, os americanos estão vendo que eles são mesmo. Né? Estão gostando? Não sei, mas o mundo está vendo também. E está sendo meio esquisito. Né? E aqui não, a gente fez um presidencialismo que tem uma quantidade de partidos muito grande que é impossível governar. Cara, com mais de... Agora está diminuindo, né? Graças a Deus. As reformas políticas conseguiram diminuir o número de partidos, mas ainda é muito grande. Tudo bem, a gente está chegando aqui no nosso tempo, vamos encerrar o seminário de hoje. Quem está presente vai ter o privilégio de continuar aqui um pouquinho falando com o Theo. Eu vou encerrar entregando. Marco, você faz a gentileza para mim? Você pega o certificado que eu deixei aqui. Certificado da palestra pelo grupo de estudos. A gente fez esse evento em parceria com a Faculdade de Direito, mas também com o grupo de pesquisa que a gente mantém aqui, que é o grupo de estudos interdisciplinares sobre Estado, Finanças e Tributação. Então, vou entregar o certificado da palestra ao Theo. Agradecido. Muito obrigado. Agradecer a quem nos acompanhou online. Depois vai ter alguma edição, claro, no vídeo, e ele vai ser disponibilizado no YouTube da Faculdade de Direito. E a todos, o nosso abraço.